Número 8. A alta temperatura em N2 reage com O2 produzindo NO, que é um poluente atmosférico. A temperatura de 2000 kelvins, a constante de equilíbrio acima é igual a 4 vezes 10 a menos 4. Nessa temperatura, se as concentrações de equilíbrio de N2 e O2 forem respectivamente 4 vezes 10 a menos 3 e 1 vezes 10 a menos 3, qual será a do NO? Então, primeiro a gente vai montar a expressão da constante de equilíbrio. Todos são gasosos, todos entram na expressão. Kc igual concentração do NO ao quadrado divididos por concentração do N2 vezes a do O2. Não se esqueça que aqui é sempre divisão e multiplicação. Nunca usar a soma por conta de se confundir com o sinal que está na expressão lá em cima, né? A equação lá em cima. O Kc eu já tenho 4 vezes 10 a menos 4. A do NO é justamente o que ele está perguntando, ó, qual será a concentração do NO. Então, eu vou colocar um x ao quadrado. A do N2 vale 4 vezes 10 a menos 3. E a do O2 vale 1 vezes 10 a menos 3. Vamos passar tudo multiplicando. 4 vezes 4 vezes 1 vai dar 16. 10 a menos 4 vezes 10 a menos 3 vezes 10 a menos 3 vai dar 10 a menos 10. Para quem não lembra da matemática, quando temos potência com base 10, a gente soma os expoentes. Então, menos 4, menos 3 vai dar menos 10, igual a x ao quadrado. Tirando a raiz quadrada de 16 vezes 10 a menos 10, vai ficar. Raiz quadrada de 16 é 4. E de 10 a menos 10 é 10 a menos 5. Então, a resposta é a letra D, 4 vezes 10 a menos 5. Número 9. Considerando a reação do PCl3 formando PCl3 mais Cl2 formando PCl5, a constante de equilíbrio em termos de concentração vale 1,8. Na temperatura T. Em um recipiente a temperatura T, temos uma mistura de 3 gases com as seguintes concentrações. Então, aqui o que a gente vai fazer? Ele já deu a constante do equilíbrio, mas ele deu as concentrações também de cada substância para que a gente possa calcular. Aí é o seguinte, nós vamos calcular Kc e comparar com esse 1,8. Se o valor for igual, significa que essa reação química está em equilíbrio. Se não for, existe aqui algumas alternativas para a gente analisar. Então, vamos lá. Kc igual concentração do PCl5 dividido por concentração do PCl3 vezes do Cl2. Então, Kc é igual, PCl5 é 0,50, o PCl3 é 0,20 e do Cl2 é 0,25. Eu posso cortar esse com esse, vai sobrar 2 aqui em cima. 2 divididos por 0,20 é igual a 10. 10 não é 1,8. Então, significa que esse sistema não está em equilíbrio. Letra A é falsa. Para que ele fique em equilíbrio, o Kc deveria diminuir para chegar em 1,8. Para que o Kc diminua, ou a quantidade de produtos tem que diminuir, ou a quantidade de reagentes teria que aumentar. Então, vamos ver o que diz aqui, ó. A concentração do PCl5 irá diminuir. PCl5 é o produto, então isso aqui é verdade. Letra B. A concentração do PCl3 irá diminuir. Não, ela deveria aumentar. O sistema se encontra em equilíbrio, mas a concentração do Cl2 vai diminuir. Não, nem está em equilíbrio, né? Falso. A constante de equilíbrio Kc muda de 1,8 para 10. Não, nada a ver. Mudanças de concentração, de constante de equilíbrio, é só quando ocorre alteração na temperatura. Aí eles podem modificar, mas como ele citou que era na mesma temperatura, isso não é verdade. Número 10. Determine o valor da constante de equilíbrio para a reação. Quando temos no equilíbrio 3 mols. Então vamos lá. Kc igual N2 vezes H2 ao cubo divididos por NH3 ao quadrado. Kc igual. Valor do N2, 2 vezes do H2 é 3, que eu vou elevar ao cubo,
divididos pelo NH3, que são 3 mols por litro, só que agora ao quadrado. Então, vai ficar como? Eu vou dar uma diquinha aqui, ó, nesse caso aqui, até que vale a pena, para quem assim tem muito problema em fazer contas com potência. Faz o seguinte, 2 vezes, como é 3 ao cubo, 3 vezes 3 vezes 3, divididos por 3 ao quadrado, que é 3 vezes 3. Corta aqui, Kc igual a 6. Letra A. 11. Essa 11, ela tem uma pequena coisinha diferente do que os outros não tiveram ainda, tá? Então, ele diz assim, ó, efetuando no recipiente fechado a certa temperatura, a reação entre SO2 e O2, verificou-se que após estabelecido equilíbrio, existiam 2 mols de SO2, 1 mol de O2 e 4 mols de SO3. Sabendo que a capacidade do recipiente é de 500 ml, determine o valor da constante de equilíbrio. Por que eu grifei ali os mols e os 500 ml? Porque é o seguinte, para a gente substituir numa fórmula de constante de equilíbrio, você precisa das concentrações. E a unidade de concentração é mol por litro, não é somente mols. Tem que saber quantos mols que tem naquele volume. Então, nesse caso aqui, a gente vai ter que dividir todos os mols que foram dados por 500 ml, no caso 0,5 litros, para determinar qual é a concentração. Então, ó, no caso do SO2, vai ficar 2 divididos por 0,5, vai dar 4. No caso do O2, 1 divididos por 0,5 vai dar 2. E no caso do SO3, 4 divididos por 0,5, que vai dar 8. Agora, são esses os valores que eu vou substituir na expressão do Kc. Então, vamos montar a expressão lá. Kc igual concentração do SO3 elevado ao quadrado. Primeiro, o produto, dividido por concentração do SO2 ao quadrado vezes concentração do O2. Substituindo, SO3 vai ficar 8. Então, hoje eu vou fazer aqui, vai ficar 8 ao quadrado, divididos por SO2, que é 4 ao quadrado, vezes o O2, que vai dar 2. Então, vai ficar assim, Kc igual. Vamos fazer aquela jogadinha do outro exercício ali, ó. 8 vezes 8, divididos por 4, vezes 4, vezes 2. 8 eu corto com 4, sobra 2 lá em cima. 8 eu corto com 4, sobra 2 lá em cima. 2 eu corto com 2, Kc igual a 2 a resposta. Número 12. Agora vamos falar sobre o deslocamento do equilíbrio. Então, ó, dado o sistema em equilíbrio, 2H2 mais O2, formando 2H2O. ΔH menos 115,6. Determine em que sentido o equilíbrio se desloca quando. Então, a nossa resposta vai ser direita ou esquerda, qual dos sentidos que ocorre o deslocamento. Se nós adicionarmos H2, como o H2 está do lado esquerdo, quando a gente adiciona qualquer concentração, ele vai deslocar o equilíbrio para o lado direito. Adicionarmos H2O, mesma coisa, adicionando água do lado direito, desloca o equilíbrio para o lado esquerdo. Retirarmos uma parte de O2. Quando a gente retira algum dos reagentes ou produtos da reação, o equilíbrio é deslocado para o mesmo lado para recuperar aquela substância. Então, retirando o O2 que está na esquerda, o equilíbrio desloca para a esquerda. E se retirarmos uma parte do H2O? Retirarmos H2O, a mesma coisa. Retirou o H2O que está na direita, o equilíbrio se desloca para a direita. Aumentarmos a pressão. Agora tem que fazer análise do número de mols. 2 mais 1, 3 mols do lado de cá. 2 do lado de lá. Então, quando a gente aumenta a pressão, vem para o lado que tem o menor número de mols, que neste caso é o lado da direita. Aumentarmos a temperatura. Bom, a temperatura a gente tem que ver o ΔH da reação. Como o ΔH é negativo, significa que essa reação, nesse sentido, ela é exotérmica, porque o ΔH deu negativo, e no sentido oposto é endo, que é favorecida pelo aumento da pressão. Desculpa, pelo aumento da temperatura. Então, se eu aumentar a temperatura, ela vai deslocar para o lado esquerdo. E o último, 13.
No mundo atual, são produzidos milhões de toneladas de compostos nitrogenados